Você já orou e sentiu que suas palavras simplesmente desapareceram no ar, sem resposta, sem impacto? Muitas pessoas enfrentam essa frustração todos os dias. Elas dobram os joelhos, clamam, mas nada acontece. E a grande questão é: será que a oração perdeu seu poder, ou será que existe algo que ainda não foi descoberto? O que poucos sabem é que há um segredo oculto na Bíblia que transforma completamente a forma como nos conectamos com Deus. Esse segredo foi ensinado por Jesus e praticado pelos grandes homens de fé, mas por algum motivo tem sido ignorado por muitos hoje. A verdade é que a oração nunca foi apenas um ato religioso. Ela é um portal para o sobrenatural, uma chave que destranca respostas divinas, um meio pelo qual Deus manifesta seu poder. No entanto, existe uma diferença enorme entre simplesmente falar com Deus e realmente orar no Espírito. Se sua oração tem sido apenas um ritual ou uma lista de pedidos que parecem nunca se realizar, talvez seja hora de entender o que Jesus ensinou sobre uma oração poderosa e eficaz. Em João 4:24, Jesus deixou claro que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que orar de qualquer jeito, sem envolvimento real, não gera transformação. Mas quando aprendemos a orar no Espírito, algo muda dentro de nós e ao nosso redor. Quem descobre esse segredo experimenta respostas que antes pareciam impossíveis, sente uma nova dimensão de intimidade com Deus e vê sua fé sendo fortalecida de forma sobrenatural. Agora, aqui vai a pergunta que pode mudar tudo. Se Jesus nos revelou esse caminho, por que tantos ainda não aplicam? Será que as distrações do mundo roubaram esse conhecimento? Ou será que existe uma resistência espiritual que impede as pessoas de acessarem esse nível de oração? A resposta está na Bíblia, e é isso que vamos desvendar passo a passo. Se você já tentou de tudo e sente que falta algo na sua vida de oração, fique comigo até o fim, porque o que você vai aprender pode ser a peça que faltava para a sua fé se tornar inabalável. E não pense que isso é algo inacessível ou reservado apenas para alguns. Deus deseja que todos os seus filhos experimentem uma oração poderosa, viva e eficaz. Mas para isso, é preciso entender os princípios que governam esse tipo de oração e aprender a aplicá-los. O que vamos explorar aqui não é uma teoria vazia, mas verdades bíblicas que foram comprovadas por aqueles que viveram experiências transformadoras com Deus. Então, antes de qualquer coisa, prepare-se para desfazer conceitos errados sobre a oração. Você vai descobrir que não se trata apenas de pedir, mas de se conectar com o céu de uma maneira que transforma sua vida por completo. Ao longo deste conteúdo, vamos mergulhar em ensinamentos bíblicos profundos e, mais importante, vamos entender como aplicá-los de forma prática no dia a dia. E para começar, é essencial entender o verdadeiro propósito da oração, porque, se não sabemos para que algo serve, corremos o risco de usá-lo da maneira errada. Então, qual é a verdadeira essência da oração? O que Jesus nos ensinou sobre isso? A resposta está mais perto do que você imagina. Muitas pessoas enxergam a oração apenas como um meio de pedir algo a Deus. Elas oram quando precisam de uma resposta, de um milagre ou de uma solução para um problema. Mas será que essa é a verdadeira essência da oração? A Bíblia nos ensina que a oração vai muito além de uma lista de pedidos. Ela é um relacionamento vivo com Deus, uma ponte que nos conecta ao Pai. Jesus não orava apenas para pedir algo. Ele orava para estar em comunhão com o Pai, para alinhar sua vontade com a de Deus. Quando entendemos isso, nossa perspectiva sobre a oração muda completamente. A oração é um diálogo, não um monólogo. Muitos falam, mas não param para ouvir.
Mas veja como Jesus orava. Ele se retirava para estar a sós com Deus e passava tempo em comunhão. Lucas 5,16 diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Esse detalhe revela algo profundo. A oração não é só sobre falar, mas sobre criar um ambiente de intimidade com Deus. Quando falamos sem ouvir, perdemos a oportunidade de receber direção e revelação. Então, será que estamos realmente orando ou apenas despejando palavras? Outro ponto essencial é que a oração não muda apenas as circunstâncias, mas também muda quem ora. Quem ora regularmente percebe que, aos poucos, sua mentalidade é transformada. Aquilo que parecia grande demais para enfrentar se torna pequeno diante da grandeza de Deus. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina que, quando oramos, a paz de Deus guarda nossos corações e mentes. Isso significa que a oração não apenas traz respostas, mas também nos fortalece para enfrentar as situações com fé e confiança. Jesus nos mostrou que a oração é um estilo de vida. Ele não esperava os momentos de crise para buscar a Deus. Ele estava sempre em oração. Em João 17, vemos um exemplo poderoso disso. Antes de enfrentar a cruz, Jesus fez uma oração intensa, intercedendo não apenas por si mesmo, mas também pelos seus discípulos e por todos nós. Isso nos ensina que a oração vai além de nossas necessidades pessoais. Ela é também uma forma de intercessão, um ato de amor e cuidado por aqueles ao nosso redor. Se a oração é tão poderosa, por que muitos ainda não a experimentam da maneira correta? A resposta pode estar na maneira como nos aproximamos de Deus. Hebreus 11:6 nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que a oração verdadeira precisa ser cheia de fé e expectativa. Orar sem acreditar que Deus realmente está ouvindo e agindo é como enviar uma carta sem endereço. Precisamos orar com confiança, sabendo que Deus não apenas ouve, mas responde no tempo certo. Um dos maiores segredos da oração eficaz é orar com alinhamento ao Espírito Santo. Romanos 8:26 diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém. Isso mostra que não basta apenas orar, precisamos orar da maneira certa. Quando o Espírito Santo nos guia, nossa oração se torna mais profunda, mais eficaz e mais alinhada com a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro propósito da oração, nos levar a um nível de comunhão com Deus, onde não apenas pedimos coisas, mas entendemos e aceitamos o plano dele para nós. E aqui está o ponto crucial. Se a oração sem o Espírito Santo se torna fraca e sem vida, como podemos garantir que estamos orando no Espírito? Como permitir que o Espírito Santo nos conduza em nossas orações e nos leve a um nível mais profundo? Essa é a chave que transforma completamente a maneira como nos relacionamos com Deus. Muitas pessoas tentam orar, mas se sentem secas, sem direção, sem saber o que dizer. Isso acontece porque a oração não pode ser sustentada apenas pelo esforço humano. A Bíblia nos ensina que é o Espírito Santo quem nos auxilia na oração, tornando-a viva e poderosa. Romanos 8:26 explica isso claramente. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que, mesmo quando não sabemos o que dizer, o Espírito Santo intercede por nós, alinhando nossa oração com a vontade de Deus. Orar sem o Espírito Santo é como tentar navegar sem bússola. Muitos falam palavras bonitas, mas suas orações não têm profundidade nem impacto, porque não vêm do Espírito, mas apenas da mente. Quando o Espírito Santo nos guia, a oração ganha um novo nível. Ela se torna espontânea,
cheia de poder e direcionada conforme a vontade de Deus. Jesus sabia disso e por isso disse em João 16:13: Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Isso inclui a verdade sobre como orar de maneira eficaz. Mas como podemos permitir que o Espírito Santo guie nossa oração? O primeiro passo é reconhecer nossa dependência dele. Muitas vezes, tentamos controlar a oração com nossas próprias palavras e pensamentos, mas quando nos rendemos ao Espírito, algo sobrenatural acontece. Um bom exercício prático é começar a oração pedindo: Espírito Santo, me ensine a orar agora, guie minhas palavras, meus pensamentos e minha conexão com Deus. Esse simples ato de entrega já muda a atmosfera da oração. Outro ponto essencial é entender que o Espírito Santo não apenas nos ajuda a orar, mas também transforma nossa vida de oração em um relacionamento genuíno com Deus. A oração no Espírito não é monótona, não é repetitiva e não é cansativa. Pelo contrário, ela nos dá um desejo crescente de buscar mais a presença de Deus. É por isso que quem ora no Espírito percebe que quanto mais ora, mais sente vontade de continuar orando. O Espírito nos fortalece, nos dá perseverança e nos enche de fome por Deus. Além disso, o Espírito Santo também nos ensina a orar conforme a vontade de Deus. Muitas vezes, pedimos coisas que não são o melhor para nós. Mas quando oramos no Espírito, ele alinha nosso coração com os planos de Deus, fazendo com que nossas orações sejam mais eficazes. 1 João 5,14 diz: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Isso significa que o segredo de uma oração respondida não está apenas na insistência, mas na sintonia com a vontade divina. Outro aspecto poderoso da oração no Espírito é que ela nos protege das investidas do inimigo. Muitas batalhas espirituais acontecem no campo da mente, e uma oração fria e sem direção nos deixa vulneráveis. Mas quando oramos no Espírito, entramos em um nível de intercessão que transcende nosso entendimento. Muitas vezes, sem nem saber, estamos orando por situações que ainda nem aconteceram, porque o Espírito Santo nos conduz a interceder no momento certo. Se entendermos que a oração só tem poder quando guiada pelo Espírito Santo, nunca mais veremos a oração como uma obrigação ou um ritual vazio. Mas há algo que pode enfraquecer essa conexão e impedir que nossas orações tenham efeito. O maior erro que muitos cometem sem perceber. E se esse erro não for corrigido, a oração se torna fraca, sem vida e sem resultados. Muitas pessoas oram e não veem resultados, e a primeira reação é pensar que Deus não as ouviu. Mas a verdade é que há um erro silencioso que enfraquece a oração e impede que ela produza frutos. Esse erro é a falta de fé. Jesus foi claro em Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Mas será que realmente acreditamos no que estamos pedindo? Ou será que nossas orações são feitas por costume, sem expectativa real de resposta? A fé é a base da oração eficaz. Sem ela, a oração se torna apenas palavras vazias. Outro erro grave é transformar a oração em um ritual mecânico. Muitas pessoas oram todos os dias, mas sem envolvimento real. Elas repetem palavras como se estivessem seguindo um roteiro, sem paixão, sem entrega. Mas Jesus advertiu sobre isso em Mateus 6:7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Deus não se impressiona com a quantidade de palavras, mas com um coração sincero e sedento por sua presença. A oração precisa ser viva, não um discurso automático. Além disso,
Um grande erro que enfraquece a oração é a falta de perseverança. Muitas pessoas começam a orar, mas desistem rapidamente quando não veem respostas imediatas. No entanto, Jesus ensinou a importância da persistência na parábola do juiz iníquo, Lucas 18, 1-8. A viúva insistiu tanto que o juiz, mesmo sem querer, atendeu ao seu pedido. Jesus usou esse exemplo para mostrar que Deus honra aqueles que perseveram em oração. Orar uma vez e desistir não demonstra fé. Perseverar até a resposta chegar é o que move o sobrenatural. Outro fator que impede a oração de ser eficaz é a oração sem alinhamento com a vontade de Deus. Tiago 4,3 nos alerta: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Muitas vezes estamos orando por algo que não faz parte dos planos de Deus para nós. E quando não recebemos, ficamos frustrados, sem entender o motivo. A oração eficaz é aquela que busca, antes de tudo, a vontade de Deus, pedindo que Ele direcione nossos desejos e intenções para que estejam alinhados com os propósitos dele. A falta de intimidade com Deus também enfraquece a oração. Não podemos tratar Deus como um caixa eletrônico, onde só vamos quando precisamos de algo. Se passamos dias sem falar com Deus e, de repente, nos lembramos dele apenas quando estamos com problemas, estamos cultivando um relacionamento raso. A oração não deve ser movida apenas pela necessidade, mas pelo desejo genuíno de estar na presença de Deus. Quem desenvolve intimidade com o Pai percebe que, mais do que respostas, a oração traz transformação e proximidade com Ele. O pecado não confessado é outro bloqueio na oração. Salmos 66:18 nos ensina: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Isso não significa que Deus ignora os pecadores, mas que a desobediência contínua cria uma barreira espiritual. Quando alguém mantém pecados ocultos, sua consciência se torna insensível à voz de Deus. A solução? Confissão sincera e arrependimento verdadeiro. Deus está sempre pronto para perdoar e restaurar aqueles que se voltam a Ele com um coração sincero. Se queremos uma oração verdadeiramente poderosa, precisamos eliminar esses erros. Precisamos de fé genuína, perseverança, alinhamento com a vontade de Deus, intimidade com o Pai e um coração limpo diante dele. Mas há um segredo ainda mais profundo que Jesus revelou sobre a oração, algo que muda completamente a forma como nos conectamos com Deus. Ele nos ensinou que a oração no Espírito e em verdade é a chave para uma comunhão real com o Pai. E entender isso pode transformar radicalmente sua vida de oração. Jesus nos revelou um segredo que muitos ainda não compreendem. A oração verdadeira não acontece apenas com palavras, mas com a entrega do coração e a condução do Espírito Santo. Em João 4:24, ele declarou: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que não basta apenas repetir palavras ou seguir um roteiro. É preciso orar com autenticidade e permitir que o Espírito Santo nos conduza. Quando essa chave é aplicada, a oração deixa de ser um fardo e se torna uma experiência transformadora. Mas o que significa orar em espírito e em verdade? Significa que a oração não pode ser um ato mecânico, vazio de conexão. Muitas pessoas oram de forma automática, sem envolvimento real, e depois se perguntam por que não sentem a presença de Deus. Orar em espírito é permitir que o Espírito Santo guie cada palavra e cada pensamento, levando-nos a uma comunhão genuína. E orar em verdade significa ser sincero diante de Deus, sem máscaras, sem fingir ser alguém que não somos. Um grande exemplo disso está na oração de Davi. Ele não tinha medo de expressar suas emoções diante de Deus. Alegria, tristeza, arrependimento,
louvor. Nos Salmos, vemos Davi chorando, clamando, mas também adorando com toda intensidade. Em Salmos 51:17, ele diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Esse é o tipo de oração que toca o coração do Pai, uma oração sincera que vem da alma. Muitas pessoas acham que precisam de palavras bonitas para que Deus as ouça, mas Ele não se impressiona com discursos bem elaborados. O que Ele deseja é verdade. Lembre-se da oração do publicano e do fariseu, Lucas 18, 9 e 14. Enquanto o fariseu se exaltava, o publicano, com um coração humilde, apenas dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E foi essa oração que Deus ouviu. Orar em verdade significa reconhecer nossa dependência total de Deus, sem hipocrisia, sem orgulho. Outro aspecto poderoso da oração em espírito e verdade é que ela nos aproxima da vontade de Deus. Quando alguém ora apenas com a mente, pode acabar pedindo coisas que não estão alinhadas com o propósito divino. Mas quando se ora no Espírito, há uma sintonia com os planos de Deus. O Espírito Santo nos leva a orar da maneira certa, intercedendo por nós mesmos quando não sabemos o que pedir. Romanos 8, 26. É por isso que quem aprende a orar dessa forma experimenta respostas mais rápidas e uma conexão mais profunda com Deus. Na prática, como desenvolver essa oração? Primeiro, é preciso criar um ambiente de intimidade com Deus, um lugar onde não haja distrações, onde possamos nos concentrar completamente na presença dEle. Depois, é fundamental se render ao Espírito Santo, pedindo que Ele conduza a oração. Pode começar com um simples: Senhor, guia minhas palavras, enche minha oração com a Tua presença. Com o tempo, essa prática se torna natural e transforma completamente a vida espiritual. Se entendermos essa chave, nunca mais oraremos da mesma forma. Mas para que isso aconteça, precisamos aprender a preparar o ambiente certo para uma oração poderosa. Afinal, Jesus sempre buscava lugares isolados para orar. Será que o ambiente ao nosso redor pode estar influenciando a forma como nos conectamos com Deus? A resposta para isso pode mudar completamente sua experiência de oração. Jesus tinha o hábito de se retirar para orar. Ele buscava lugares silenciosos, longe da agitação do dia a dia, para se conectar com o Pai. Marcos 1:35 nos diz que de madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Esse detalhe revela algo essencial. O ambiente em que oramos influencia diretamente nossa conexão com Deus. Muitas vezes, as distrações ao nosso redor impedem que mergulhemos em uma oração profunda. Criar um ambiente adequado para a oração pode transformar completamente a forma como nos relacionamos com Deus. Mas como preparar esse ambiente? Primeiro, é preciso minimizar distrações. O celular, as notificações, a TV ligada, tudo isso pode interromper a concentração. Uma boa estratégia é separar um local fixo para a oração, um espaço onde seja possível estar a sós com Deus sem interrupções. Pode ser um quarto, uma sala silenciosa ou até um canto especial da casa. O importante é que esse ambiente transmita paz e facilite a imersão na presença de Deus. Além do espaço físico, o ambiente espiritual também precisa estar preparado. Muitas vezes queremos orar, mas nossa mente está cheia de preocupações, ansiedade e distrações internas. Antes de começar a orar, um exercício poderoso é respirar fundo e aquietar o coração. Podemos começar agradecendo a Deus ou meditando em um versículo. Isso ajuda a transicionar da correria do dia para um estado de conexão espiritual. Salmos 46:10 nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Esse princípio é essencial para uma oração mais profunda. Outro fator que pode fortalecer o ambiente de oração é a adoração. Louvores e músicas cristãs podem ajudar a preparar o coração e atrair a presença de Deus. Antes de orar, ouvir um louvor pode fazer toda a diferença. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Salmos 22:3. Isso significa que, quando adoramos, criamos um ambiente propício para sentir a presença dele de maneira mais intensa. A iluminação e a postura também influenciam a concentração na oração. Algumas pessoas preferem orar no escuro para evitar distrações visuais, outras gostam de acender uma luz suave. O mais importante é criar um espaço que favoreça a imersão na presença de Deus. Da mesma forma, a postura faz diferença. Embora possamos orar em qualquer posição, ajoelhar-se ou levantar as mãos pode ajudar a mente e o corpo a entrarem em um estado de reverência e entrega. Além do ambiente físico e espiritual, a constância na oração faz toda a diferença. Jesus orava regularmente e essa disciplina fortalecia seu espírito. Se quisermos criar um ambiente de oração poderoso, precisamos estabelecer um horário fixo para buscar a Deus. Se não tivermos uma rotina de oração, sempre encontraremos desculpas para adiar. Separar um tempo específico todos os dias cria um ritmo espiritual que fortalece nossa intimidade com Deus. Se queremos experimentar uma oração verdadeiramente poderosa, precisamos levar a sério o ambiente em que buscamos a Deus. Criar um espaço propício para a oração não é um detalhe insignificante, mas um passo essencial para desenvolver uma conexão mais profunda com o Pai. E quando começamos a orar dessa forma, percebemos que a persistência na oração nos leva a resultados surpreendentes. Mas por que tantas pessoas desistem antes do milagre acontecer? O que a Bíblia nos ensina sobre a importância de perseverar em oração? A resposta pode mudar completamente sua forma de buscar a Deus. Muitas pessoas oram uma ou duas vezes por algo, e quando não veem resposta imediata, desistem. Mas a Bíblia nos ensina que a persistência na oração é essencial para experimentar o mover de Deus. Jesus deixou isso claro ao contar a parábola da viúva persistente, Lucas 18:1-8. Nessa história, uma mulher insistia em buscar justiça diante de um juiz iníquo que acabou atendendo seu pedido apenas porque ela não desistia. E Jesus conclui dizendo: porventura, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite. Isso mostra que Deus responde àqueles que oram com perseverança. Um dos maiores exemplos de persistência na oração está em Elias. Em 1 Reis 18:44, ele orou 7 vezes para que a chuva voltasse a cair sobre Israel. Imagine se ele tivesse parado na 3ª ou 4ª vez. A resposta veio porque ele continuou orando, mesmo sem ver nenhum sinal imediato. Essa história nos ensina que a oração não é apenas sobre pedir, mas sobre permanecer firme até que o milagre se manifeste. Muitos milagres não acontecem porque as pessoas desistem cedo demais. Outro exemplo poderoso está na vida de Daniel. Ele orou e jejuou por 21 dias buscando uma resposta de Deus. Daniel 10:12-13. O anjo que veio trazer a resposta revelou que, no primeiro dia, Deus já havia ouvido sua oração, mas houve uma batalha espiritual impedindo a resposta de chegar. Isso significa que muitas vezes a resposta já foi liberada no mundo espiritual, mas precisa da nossa persistência para se manifestar. O que teria acontecido se Daniel tivesse desistido no 10º dia? A oração perseverante quebra barreiras invisíveis e traz o cumprimento das promessas de Deus. A persistência na oração também fortalece a fé. Orar repetidamente não significa falta de fé, mas sim um compromisso com aquilo que Deus colocou em nosso coração.
Em Mateus 7,7, Jesus nos dá um princípio claro: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. No original grego, essas palavras indicam uma ação contínua, ou seja, continuem pedindo, continuem buscando, continuem batendo. Isso significa que a oração perseverante não é um erro, mas um princípio espiritual para alcançar respostas. No entanto, muitas pessoas se desanimam porque esperam respostas imediatas. Vivemos em um mundo onde tudo é rápido, instantâneo, e isso afeta a forma como lidamos com Deus. Mas Deus trabalha no tempo certo e a oração nos ensina a confiar nesse tempo. Tiago 5,16 diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Isso significa que mesmo quando não vemos mudanças visíveis, Deus está agindo nos bastidores. Perseverar na oração é confiar que Ele está no controle, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Uma estratégia prática para desenvolver persistência na oração é manter um diário de oração. Anotar os pedidos, datas e respostas nos ajuda a perceber como Deus trabalha ao longo do tempo. Muitas vezes, Ele responde de formas inesperadas e registrar isso fortalece nossa fé. Outra estratégia é estabelecer horários fixos para orar e não deixar que as distrações nos desviem desse compromisso. A disciplina na oração constrói constância espiritual e nos aproxima ainda mais de Deus. Se entendermos o poder da persistência na oração, nunca mais desistiremos facilmente. Deus ouve cada clamor, cada súplica e honra aqueles que perseveram. Mas há algo que poucos percebem. Enquanto oramos, uma batalha espiritual acontece no invisível. O inimigo luta para impedir nossas orações, tentando nos desanimar e nos afastar da fé. Será que sua oração tem sido alvo dessa guerra espiritual sem que você perceba? A resposta para essa pergunta pode mudar sua maneira de orar. Toda oração verdadeira causa um impacto no mundo espiritual. O que muitas pessoas não percebem é que no momento em que dobramos nossos joelhos, uma batalha invisível se inicia. Efésios 6,12 nos lembra: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que quando oramos, enfrentamos resistência de forças espirituais que tentam impedir que nossa oração tenha efeito. Um dos maiores exemplos dessa batalha está no livro de Daniel. No capítulo 10, Daniel orou e jejuou por 21 dias, buscando uma resposta de Deus. Mas quando o anjo finalmente apareceu, revelou algo impressionante. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel 10, 12, 13. Isso mostra que a resposta já havia sido liberada, mas havia uma resistência no mundo espiritual. Isso significa que, quando não vemos respostas imediatas, não é porque Deus nos ignorou, mas porque há forças tentando bloquear a manifestação da resposta. O inimigo sabe que uma oração poderosa pode mudar vidas, quebrar cadeias e transformar realidades. Por isso, ele faz de tudo para enfraquecer nossa fé e nos desanimar antes da resposta chegar. As distrações, a dúvida, o medo e a preguiça espiritual são algumas das armas que ele usa para nos afastar da oração. Uma das formas mais eficazes de vencer essa batalha é orar com autoridade. Jesus nos deu poder sobre as forças do mal. Em Lucas 10, 19, ele disse: Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões,
e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso significa que quando oramos no nome de Jesus, estamos exercendo uma autoridade espiritual que o inimigo não pode resistir. Por isso, ao orar, declare com fé a vitória de Cristo sobre qualquer oposição invisível. Outra chave importante para vencer essa guerra é a oração com base na palavra de Deus. O inimigo não teme nossas palavras, mas ele não pode resistir à palavra de Deus. Jesus nos mostrou isso quando foi tentado no deserto. Todas as vezes ele respondeu com as Escrituras. Mateus 4, 1-11. Quando enfrentamos ataques espirituais, precisamos usar a Bíblia como nossa arma. Se a ansiedade tenta nos paralisar, podemos declarar Filipenses 4, 6, 7. Se sentimos medo, podemos declarar 2 Timóteo 1, 7. A palavra de Deus fortalece nossa fé e anula as estratégias do inimigo. Além disso, devemos lembrar que o Espírito Santo é nosso aliado nessa batalha. Quando nos sentimos fracos ou sem forças para orar, ele intercede por nós. Romanos 8, 26 diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que não estamos sozinhos nessa luta. Deus já colocou dentro de nós uma fonte inesgotável de poder. Se compreendermos a dimensão espiritual da oração, nunca mais oraremos de forma superficial. Cada oração que fazemos tem um impacto no mundo invisível, e quanto mais aprendemos a orar no Espírito, mais eficazes nos tornamos nessa batalha. Mas existe um segredo que torna a oração ainda mais poderosa: orar com base na palavra de Deus. Quando alinhamos nossas palavras com as promessas dele, nossa oração se torna ainda mais forte. Como isso funciona na prática? É isso que veremos a seguir. Muitas pessoas oram sem ter certeza se Deus as ouvirá. Elas lançam palavras ao vento, torcendo para que algo aconteça. Mas existe um segredo que transforma a oração em algo poderoso e eficaz: orar com base na palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro sagrado, mas um conjunto de promessas vivas. Em Isaías 55:11, Deus declara: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isso significa que quando oramos segundo a vontade de Deus, revelada na Bíblia, nossas palavras têm um impacto espiritual muito maior. Orar com base na palavra não significa apenas citar versículos aleatoriamente, mas alinhar nossa oração com as promessas que Deus já declarou. Por exemplo, se alguém está passando por dificuldades financeiras, pode orar usando Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Se alguém precisa de cura, pode declarar Isaías 53:5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso nos dá confiança, porque sabemos que não estamos pedindo com base em nossas emoções, mas naquilo que Deus já estabeleceu. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que oraram com base na palavra de Deus e viram milagres acontecerem. Um grande exemplo é Daniel. No capítulo 9, ele percebe que a profecia de Jeremias dizia que o cativeiro de Israel duraria 70 anos. Ele então começou a orar e jejuar com base nessa promessa, e Deus respondeu, trazendo a libertação do povo. Isso nos ensina que quando conhecemos as Escrituras e oramos em concordância com elas, ativamos o cumprimento das promessas divinas em nossa vida. Outro benefício de orar com a palavra é que ela fortalece nossa fé. Muitas vezes, as circunstâncias tentam nos desanimar, mas quando declaramos a Bíblia em nossas orações, nossa confiança cresce. Romanos 10:17 nos ensina: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus.
Isso significa que quanto mais usamos a Bíblia como base para nossas orações, mais firmes ficamos na certeza de que Deus responderá. Uma forma prática de aplicar esse princípio é criar um diário de oração baseado na Bíblia. Anotar promessas bíblicas relacionadas às áreas em que você está orando ajuda a manter o foco e a lembrar que Deus já deu respostas na sua palavra. Outra prática poderosa é transformar versículos em declarações de fé. Em vez de apenas ler um versículo, podemos personalizá-lo em oração. Por exemplo, em vez de apenas citar 2 Timóteo 1:7, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação, podemos orar: Senhor, eu rejeito todo medo, porque a tua palavra diz que o Senhor me deu poder, amor e equilíbrio. Eu recebo essa verdade em minha vida hoje. Além disso, orar com base na palavra nos protege de orações desalinhadas com a vontade de Deus. Tiago 4:3 nos adverte: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Quando usamos a Bíblia como guia, evitamos orações egoístas e aprendemos a buscar aquilo que realmente está no coração de Deus. Se queremos experimentar uma oração poderosa e eficaz, precisamos aprender a declarar as promessas da palavra com ousadia. Mas existe um nível ainda mais profundo na oração, algo que poucos cristãos realmente exploram: a oração no Espírito. Esse tipo de oração nos leva além das palavras humanas e nos conecta diretamente com Deus de uma forma sobrenatural. E entender isso pode mudar completamente sua vida espiritual. A Bíblia está repleta de relatos de milagres que aconteceram através da oração. Mas existe um nível mais profundo que poucos exploram: a oração no Espírito. Esse tipo de oração não se baseia apenas em palavras humanas, mas na direção do próprio Deus. Romanos 8:26 nos ensina: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que quando não sabemos o que dizer ou como pedir, o Espírito Santo ora por nós, intercedendo de forma perfeita e alinhada com a vontade de Deus. Mas como essa oração ativa milagres? O primeiro ponto é que ela nos leva a orar de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes, oramos por coisas que achamos que precisamos, mas que não fazem parte do plano divino. No entanto, quando oramos no Espírito, Ele nos conduz a pedir exatamente aquilo que Deus deseja fazer. E 1 João 5,14 nos garante: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Isso significa que orar no Espírito é a maneira mais eficaz de garantir que nossas orações serão respondidas. Outro efeito poderoso dessa oração é que ela fortalece nossa fé. Quem já experimentou a oração no Espírito sabe que muitas vezes começamos orando sem forças, mas terminamos renovados. Isso acontece porque o Espírito Santo nos edifica enquanto oramos. Judas 1:20 confirma isso. Edifiquem-se na fé santíssima, orando no Espírito Santo. Isso significa que a oração no Espírito não apenas nos aproxima de Deus, mas também nos fortalece para enfrentar desafios e esperar pelos milagres. A Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que experimentaram milagres por meio da oração no Espírito. Pedro estava preso, prestes a ser executado, mas a igreja orou intensamente e um anjo foi enviado para libertá-lo. Atos 12:5-7. Paulo e Silas foram lançados na prisão, mas ao orarem e louvarem, as cadeias se romperam sobrenaturalmente. Atos 16:25-26. Isso mostra que a oração que move milagres não é apenas uma repetição de palavras, mas uma conexão real e profunda com Deus. Além de ativar milagres pessoais, a oração no Espírito também tem um impacto poderoso no mundo espiritual.
Efésios 6,18 nos ensina a orar no Espírito em todas as ocasiões, como parte da armadura espiritual. Isso significa que essa oração não apenas nos fortalece, mas também quebra barreiras invisíveis, abre portas e frustra os planos do inimigo antes mesmo que eles se concretizem. Muitas batalhas espirituais são vencidas antes de se tornarem visíveis, porque alguém estava orando no Espírito. Se quisermos experimentar esse tipo de oração em nossa vida, precisamos cultivá-la como um hábito. Isso significa separar momentos para orar sem pressa, permitindo que o Espírito Santo tome o controle. Um exercício prático é começar a oração com ações de graças, entregar a Deus todas as preocupações e então pedir que o Espírito nos guie. Com o tempo, essa oração se tornará algo natural e veremos como nossa vida espiritual será transformada. Mas existe um aspecto da oração no Espírito que ainda precisa ser explorado: a oração em línguas. Esse é um dos dons mais poderosos mencionados na Bíblia, e Paulo enfatizou sua importância para a edificação espiritual. No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que significa orar em línguas e como isso pode impactar sua vida. Esse é um dos segredos mais profundos sobre a oração que precisa ser revelado. A oração em línguas é um dos dons mais extraordinários mencionados na Bíblia. No entanto, ainda há muitas dúvidas e até mesmo resistência sobre esse tema. O apóstolo Paulo foi enfático ao afirmar: porque o que fala em línguas, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14:2. Isso significa que orar em línguas não é apenas um fenômeno espiritual, mas um meio direto de comunicação com Deus. É uma oração sobrenatural, na qual o Espírito Santo intercede por nós, levando nossas petições diretamente ao Pai. Mas qual é o verdadeiro propósito da oração em línguas? Paulo explica em 1 Coríntios 14:4. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Em outras palavras, orar em línguas fortalece o espírito, renova a fé e nos aproxima mais de Deus. Muitas vezes não sabemos como orar ou quais palavras usar, mas o Espírito Santo ora através de nós, ultrapassando nossas limitações humanas. Quem pratica a oração em línguas percebe uma sensibilidade maior à voz de Deus e um crescimento espiritual acelerado. Outro aspecto poderoso dessa oração é sua relação com a guerra espiritual. Efésios 6:18 nos instrui a orar no Espírito em todas as ocasiões. Isso significa que a oração em línguas não é apenas uma ferramenta de edificação pessoal, mas também uma arma contra as investidas do inimigo. O diabo não pode entender essa oração nem interferir nela, pois ela vem diretamente do Espírito Santo. É por isso que muitas pessoas que oram em línguas testemunham livramentos sobrenaturais e uma proteção espiritual reforçada. Há também um grande mal-entendido sobre esse dom. Algumas pessoas acham que orar em línguas significa perder o controle da própria mente ou do corpo, mas isso não é verdade. O próprio Paulo disse em 1 Coríntios 14:15, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Isso mostra que o cristão pode escolher orar em línguas sempre que desejar, pois o Espírito Santo não age de maneira forçada, mas em cooperação com nossa vontade. Outro erro comum é pensar que a oração em línguas é um dom exclusivo de alguns cristãos. No entanto, a Bíblia nos ensina que esse dom está disponível para todos que buscam. Em Marcos 16:17, Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Isso significa que qualquer cristão que desejar esse dom pode pedi-lo a Deus com fé, sabendo que Ele deseja capacitar seus filhos para uma vida de oração mais profunda. Se alguém deseja começar a orar em línguas, um bom caminho é pedir:
esse dom em oração e estar aberto à manifestação do Espírito Santo. Atos 2 nos mostra que no dia de Pentecostes, os discípulos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Esse dom não depende de merecimento ou esforço, mas da graça de Deus e do desejo de receber mais dele. A oração em línguas é um mistério espiritual que nos leva a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Mas, além de falar em línguas, também precisamos aprender a discernir as respostas de Deus. Afinal, nem sempre a resposta vem da forma que esperamos. E muitas vezes há sinais de que Deus já está agindo antes mesmo de vermos o milagre completo. Como reconhecer esses sinais? Como saber que Deus já respondeu nossa oração? Isso é o que vamos explorar a seguir. Uma das maiores frustrações de muitos cristãos é orar e não saber se Deus realmente respondeu. Será que Ele ouviu? Será que a resposta já veio e não percebemos? A verdade é que Deus sempre responde nossas orações, mas nem sempre da forma que esperamos. Daniel 10:12 nos mostra isso claramente. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Daniel recebeu sua resposta no primeiro dia, mas levou 21 dias para ela se manifestar. Isso nos ensina que a oração já pode ter sido atendida no mundo espiritual, mas ainda não a enxergamos no mundo natural. O primeiro sinal de que Deus está respondendo é a paz que invade o coração. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina que, quando apresentamos tudo a Deus em oração, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Muitas vezes, antes mesmo de vermos a resposta concreta, sentimos uma paz inexplicável. Essa paz é a confirmação de que Deus já está agindo, mesmo que os olhos naturais ainda não percebam. Outro sinal é quando portas inesperadas começam a se abrir. Deus pode responder nossa oração de maneiras que não imaginávamos. Talvez você esteja pedindo um emprego e, de repente, surge uma oportunidade diferente daquela que imaginava. Ou talvez esteja orando por uma cura e percebe que Deus está te guiando para um tratamento específico. A resposta nem sempre vem de forma direta, mas Deus nos dá sinais claros de que Ele está conduzindo o processo. Às vezes, Deus responde nossa oração fechando portas. Isso pode ser difícil de aceitar, mas Provérbios 16, 9 nos ensina que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quando Deus diz não ou ainda não, Ele está nos protegendo de algo que não vemos. Muitas pessoas oram pedindo algo e ficam frustradas quando não recebem, sem perceber que Deus está preparando algo muito maior. O silêncio de Deus também é uma resposta, e muitas vezes significa que Ele está trabalhando nos bastidores. Outro fator importante é discernir as mudanças dentro de nós. Quando oramos por algo, Deus não trabalha apenas ao nosso redor, mas também dentro do nosso coração. Ele pode estar nos moldando, nos ensinando paciência, confiança ou até mesmo ajustando nossos desejos para que fiquem alinhados com a sua vontade. A verdadeira resposta da oração nem sempre é a mudança das circunstâncias, mas a transformação do nosso interior. A oração também pode ser respondida por meio de confirmações. Deus usa sua palavra, pessoas ao nosso redor e até mesmo situações do dia a dia para nos dar respostas. Quantas vezes você já orou sobre algo e, logo depois, ouviu uma pregação, leu um versículo ou teve uma conversa que parecia ser exatamente a resposta que precisava? Deus fala de diversas formas, mas precisamos estar atentos para perceber. Se soubermos reconhecer os sinais da resposta de Deus,
nunca mais nos sentiremos desanimados na oração. Mas há algo que pode atrapalhar profundamente essa conexão: as distrações. Se não aprendermos a evitá-las, nossa oração sempre será interrompida e nosso tempo com Deus será superficial. Como vencer essas distrações e entrar em uma oração profunda? Esse é um dos segredos mais importantes para desenvolver uma vida de oração forte e constante. A oração deveria ser um momento de conexão profunda com Deus, mas para muitos acaba sendo um tempo cheio de distrações. A mente começa a vagar, surgem preocupações, pensamentos aleatórios e, quando percebem, já não estão mais focados em Deus. Isso não acontece por acaso. O inimigo sabe do poder da oração e faz de tudo para impedir que nos concentremos. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Isso significa que, sempre que tentamos orar, enfrentamos uma resistência invisível. O primeiro passo para vencer as distrações é entender que a oração é uma batalha espiritual. Jesus, em Mateus 26:41, alertou os discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele sabia que o cansaço, a distração e a falta de vigilância poderiam enfraquecer a vida de oração. Por isso, precisamos estar preparados para manter o foco. Não basta querer orar, é preciso tomar medidas práticas para evitar as distrações antes mesmo que elas apareçam. Uma das maneiras mais eficazes de manter o foco na oração é escolher um ambiente adequado. Jesus sempre buscava lugares tranquilos para orar. Em Marcos 1:35, vemos que ele se retirava para locais desérticos para falar com o Pai. Isso nos ensina que o ambiente faz diferença. Se tentamos orar em um local cheio de barulho, interrupções e distrações, será muito mais difícil manter a concentração. Separar um lugar específico para a oração pode transformar completamente esse momento. Outra estratégia importante é começar a oração com louvor e gratidão. Muitas vezes, a mente se dispersa porque entramos na oração diretamente com pedidos e preocupações. No entanto, quando começamos louvando a Deus e agradecendo por suas bênçãos, nosso coração se alinha com a presença dele. Salmos 100:4 nos ensina: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Adorar antes de orar prepara nossa mente e nos ajuda a afastar distrações. O uso da palavra de Deus também pode ajudar a manter a concentração. Orar com a Bíblia aberta e usar versículos como base para a oração traz um foco maior. Se estiver enfrentando ansiedade, pode orar declarando Filipenses 4:6-7. Se precisa de força, pode usar Isaías 40:31. Transformar versículos em orações não apenas fortalece a fé, mas também mantém a mente focada no que realmente importa. Outra forma de evitar distrações é falar em voz alta ou sussurrar durante a oração. Pensar em oração é válido, mas a mente tende a se dispersar mais facilmente quando oramos apenas mentalmente. Quando falamos, nosso cérebro se mantém ativo no processo, reduzindo as chances de distração. Além disso, orar em voz alta nos ajuda a nos sentir mais presentes no momento de comunhão com Deus. Se quisermos vencer as distrações e experimentar uma oração mais profunda, precisamos desenvolver disciplina. Estabelecer horários fixos, criar um ambiente propício e começar com louvor são passos essenciais. Mas há algo ainda mais poderoso que potencializa a oração e nos leva a um nível mais profundo de intimidade com Deus: o jejum. O jejum e a oração juntos criam uma conexão sobrenatural e trazem respostas que muitas vezes não viriam apenas com a oração. Como isso funciona na prática? Essa é a chave para destravar milagres que muitos ainda não conhecem.
Desde os tempos bíblicos, o jejum tem sido uma ferramenta espiritual poderosa para intensificar a oração e liberar milagres. Mas muitas pessoas ainda não compreendem o seu verdadeiro propósito. O jejum não é apenas uma prática de renúncia alimentar, mas um ato de humilhação diante de Deus, um tempo de separação para buscar o Senhor com mais profundidade. Jesus deixou isso claro em Mateus 6, 16, 18, ensinando que o jejum deve ser feito com sinceridade, sem exibicionismo e com um coração voltado para Deus. Quando combinamos jejum e oração, criamos um ambiente propício para respostas sobrenaturais. Um dos maiores exemplos da conexão entre jejum e oração na Bíblia é o de Daniel. Em Daniel 10, 2, 3, ele jejuou por 21 dias, enquanto buscava a direção de Deus. O resultado? No final do período, um anjo veio trazer a resposta. O mais interessante é que desde o primeiro dia, Deus já havia enviado a resposta, mas houve uma resistência espiritual. Isso mostra que o jejum não apenas fortalece a oração, mas também quebra barreiras no mundo invisível, acelerando a manifestação do agir de Deus. Outro exemplo marcante é o de Ester. Quando o povo judeu estava prestes a ser exterminado, ela convocou um jejum coletivo de 3 dias antes de ir falar com o rei. Ester 4:16. O resultado foi um grande livramento. Isso nos ensina que o jejum acompanhado da oração tem o poder de mudar decretos, abrir portas impossíveis e trazer proteção divina. Muitos milagres na Bíblia aconteceram depois de períodos de jejum, o que nos mostra que essa prática espiritual não deve ser ignorada. Mas por que o jejum potencializa a oração? Porque ele nos desconecta das distrações e nos leva a um nível mais profundo de comunhão com Deus. Quando jejuamos, enfraquecemos a carne e fortalecemos o espírito. Jesus disse em Mateus 17, 21, que certas castas de demônios não saem senão por meio de oração e jejum. Isso significa que algumas batalhas espirituais só podem ser vencidas quando adicionamos o jejum à nossa vida de oração. Na prática, como iniciar um jejum eficaz? Primeiro, é importante definir um propósito. Não se trata apenas de deixar de comer, mas de substituir esse tempo por oração e meditação na palavra. Segundo, escolha um tipo de jejum adequado para a sua realidade. Pode ser um jejum parcial, como o de Daniel, abstendo-se de certos alimentos, ou um jejum total, como o de Ester, abstinência completa por um tempo determinado. O mais importante é que durante o jejum, seu foco esteja em buscar mais de Deus. Muitos testemunham que, ao praticar o jejum e a oração regularmente, passaram a experimentar um crescimento espiritual profundo e respostas que antes pareciam distantes. Além de fortalecer a fé, essa prática nos torna mais sensíveis à voz de Deus e nos ensina a confiar nele de forma mais intensa. Quando um cristão aprende a combinar esses dois elementos, sua vida espiritual nunca mais é a mesma. O jejum e a oração nos levam a um nível de intimidade com Deus que nos transforma por completo. Mas, além do crescimento pessoal, essa prática também tem um impacto profundo no nosso chamado e propósito. Afinal, quando alguém vive uma vida de oração intensa, tudo à sua volta começa a mudar. Mas o que acontece quando realmente nos entregamos à oração no Espírito como um estilo de vida? A resposta pode ser a chave para desbloquear um crescimento espiritual sem precedentes. Quando a oração no Espírito se torna um estilo de vida, algo extraordinário acontece. Sua fé é fortalecida de maneira sobrenatural. Muitos cristãos vivem uma fé fraca, cheia de dúvidas e inseguranças, porque não cultivam um tempo profundo de comunhão com Deus. No entanto, Judas 1:20 nos ensina: edifiquem-se na fé santíssima, orando no Espírito Santo.
Isso significa que a oração no Espírito nos fortalece internamente, preparando-nos para enfrentar desafios com uma confiança que vem diretamente de Deus. Além disso, a sensibilidade à voz de Deus se torna muito mais clara. João 10:27 diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz." Mas como reconhecer a voz de Deus no meio de tantas distrações e preocupações? A resposta está na constância da oração no Espírito. Quanto mais tempo passamos em comunhão com Deus, mais nos tornamos sensíveis à sua direção. É como um rádio. Quando a sintonia está correta, o sinal fica limpo. Da mesma forma, a oração nos alinha à frequência do céu. Outra transformação acontece no nosso caráter. A oração no Espírito nos molda, nos ensina a viver de acordo com os princípios de Deus e nos ajuda a vencer as fraquezas da carne. Gálatas 5:17 diz que a carne luta contra o Espírito, e é por isso que muitos cristãos vivem em constante batalha entre querer fazer a vontade de Deus e cair em tentações. Mas quem desenvolve uma vida de oração intensa percebe que o desejo pelas coisas espirituais aumenta, enquanto as influências da carne perdem força. A vida de oração também libera um nível maior de autoridade espiritual. Jesus não apenas orava regularmente, mas ensinou que certos tipos de batalhas só podem ser vencidos através da oração e do jejum. Mateus 17:21. Isso significa que quanto mais tempo passamos na presença de Deus, mais autoridade temos sobre circunstâncias difíceis, sobre o inimigo e até sobre situações impossíveis. A oração no Espírito nos posiciona para vencer guerras antes mesmo que elas comecem. Além do impacto individual, uma vida de oração transforma o ambiente ao nosso redor. Quando alguém se torna um intercessor constante, sua casa, sua família e até seu local de trabalho são afetados. Pessoas que antes não tinham interesse pelo Evangelho começam a ser tocadas. Situações que pareciam intransponíveis começam a mudar e a atmosfera espiritual ao redor se transforma. Isso porque a oração no Espírito não se limita a nós. Ela cria um efeito poderoso que alcança todos à nossa volta. Outro ponto crucial é que a oração constante nos dá perseverança para continuar, até que a resposta venha. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não têm força para continuar clamando. Mas quando oramos no Espírito, recebemos um impulso sobrenatural para perseverar. Elias, por exemplo, orou 7 vezes até ver um pequeno sinal da chuva. 1 Reis 18:44. Se ele tivesse parado na 3ª ou 4ª oração, o milagre não teria acontecido. A vida de oração nos ensina a insistir até vermos a resposta de Deus. Quando alguém realmente mergulha em uma vida de oração no Espírito, nunca mais é o mesmo. A fé cresce, a presença de Deus se torna palpável e os milagres começam a acontecer com mais frequência. Mas há um detalhe que muitos ignoram. A perseverança na oração é essencial para que as promessas se cumpram. Muitos param antes do tempo, sem perceber que estavam perto da resposta. Como aprender a orar até o milagre se manifestar? Essa é a última chave para transformar completamente sua vida de oração. Agora que você conhece o segredo para uma oração poderosa, a pergunta é: o que vai fazer com esse conhecimento? A oração no Espírito não é um conceito teórico, mas uma prática transformadora. Muitos sabem que deveriam orar mais, mas não tomam a decisão de mudar. Quantas oportunidades já foram perdidas por falta de oração? Quantas respostas Deus já quis liberar, mas não encontrou alguém disposto a perseverar em sua presença? O chamado para uma vida de oração não é apenas para pastores ou líderes espirituais. É para todo cristão que deseja experimentar o sobrenatural de Deus. Se sua vida de oração tem sido rasa, mecânica ou inconsistente, agora é a hora de dar um passo adiante.
Deus está chamando você para um nível mais profundo. Isso não significa que você precisa orar por horas todos os dias, mas sim que precisa desenvolver um relacionamento mais íntimo com Ele. A oração não deve ser um peso, mas um prazer. Quem aprende a orar no Espírito descobre que a comunhão com Deus se torna irresistível. A questão não é mais quantos minutos devo orar, mas sim como posso passar mais tempo com Deus. Talvez você esteja pensando, mas eu já tentei orar e não consegui manter o hábito. Se esse é o seu caso, não desista. Tudo o que é poderoso exige persistência. Assim como uma planta precisa ser regada continuamente para crescer, a oração precisa ser cultivada até se tornar parte da sua vida. Estabeleça um compromisso diário com Deus, nem que seja por poucos minutos no início. O importante é a constância. Agora eu te pergunto, você está disposto a transformar sua vida de oração? Está pronto para sair da superficialidade e entrar em um nível mais profundo com Deus? A resposta está em suas mãos. O Espírito Santo já está pronto para te guiar, mas a decisão de buscar é sua. Comece hoje. Separe um tempo para orar. Peça que Deus te ensine a orar no Espírito. E não desista. Os maiores milagres acontecem quando perseveramos. Se esse conteúdo falou com você e te desafiou, não guarde isso só para você. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas que precisam aprender sobre o poder da oração no Espírito Santo. E se você deseja continuar crescendo nessa caminhada, inscreva-se no canal e ative as notificações. Tem muito mais para aprendermos juntos sobre como viver uma vida espiritual plena e poderosa.